Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Franquiatec. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora, curta, comente, compartilhe. Nós estamos hoje com muita alegria recebendo aqui mais uma vez Renan Falavinha, CEO, sócio da Franquiatec Contabilidade Digital, especializado em franquias. Boa tarde, Renan. Boa tarde, é sempre um prazer. Maravilha, também conosco hoje aqui no podcast nós temos a doutora Elisângela Gomes, que é advogada empresarial. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha, olha, hoje nós temos um tema muito importante para você que está chegando agora, conhecendo esse universo da Franquiatec, conhecendo esse universo de franquias e principalmente a Franquiatec, que disponibiliza a contabilidade digital especializada em franquias. Você que tem buscado mais informações para adentrar nesse universo de franquias, ser um franqueado, contratar a sua própria franquia, você hoje vai ter muitas informações, porque hoje o título é Segurança Jurídica para Franqueadora e Franqueado no Contrato de Franquia. Então, anote tudo, pega um papel, pega uma caneta, vai anotando para que você possa terminar esse podcast completamente informado. Vamos à vinheta nesse momento. Muito bem, para a gente poder começar entendendo o que é franquia, eu quero perguntar para o Renan. Renan, um breve resumo, o que é uma franquia? Franquia é um modelo de negócio que você começa a trabalhar a partir de alguém que já tem aquele registro de marca, já tem um know-how sobre aquela atividade e ela dá uma parte do negócio para você poder trabalhar, né? Uma parte, quando eu digo parte do negócio, eu estou querendo dizer o nome, o know-how, as ferramentas, como se trabalha aquele segmento, né? Então, o franqueado, a gente geralmente diz, assim, informalmente, que o franqueado ele compra know-how, né? Ele compra como fazer aquele negócio, inclusive o direito de utilização da marca, né? Então, quando você compra uma franquia, você compra isso. Você compra o direito de usar a marca, vou dar um exemplo. Você compra uma franquia da Subway, então você pode fazer um estabelecimento exatamente do know-how, né? Da forma com que a Subway quer ter aquele espaço físico, as cores, layout, móveis, enfim, tudo. Já vai ter os fornecedores homologados, já vai ter a forma com que fazer aquela unidade franqueada. A marca, inclusive, então você comprou uma franquia da Subway, vai estar escrito Subway em cima do teu estabelecimento, que foi dado por direito para você através do contrato de franquia, né, que a gente vai falar um pouco com a Elisângela hoje. Enfim, então o franqueado ele ganha todas essas prerrogativas para poder trabalhar com o negócio que ele comprou, aquela marca que ele adquiriu, né? E a partir do momento em que a pessoa ela toma a decisão, doutora Elisângela, de adquirir, né, esse contrato ou adquirir essa marca para, a partir daquele momento, ela gerir e de alguma forma buscar ter um lucro, ela vai precisar de uma segurança jurídica, de um atendimento humanizado por parte da franqueadora, mas para que ela também consiga ter assim paz de espírito enquanto conduz o negócio. Já fazendo essa pergunta, eu também gostaria de ouvir um pouquinho da tua experiência, do campo que você já trabalha há muitos anos de mercado. Sim, então eu trabalho há 19 anos, né, na advocacia e de uns anos para cá fazendo essa parte, atendendo empresários. Então eu não sou especialista na área de franquias, mas eu tive uma linda experiência com o Carlos Wizard, que é o fundador das escolas Wizard. Em 2013 ele vendeu as escolas Wizard e virou, na minha opinião, o rei das franquias, né? Hoje ele atua aí em diversas franquias, no Grupo Sforza deve ter aí por volta de 20 franquias, enfim. E fui chamada então para trabalhar dando suporte jurídico para uma de suas franquias, que é a Mr. Ruiz. E tive contato então com franqueados de todas as partes do país e tive essa intimidade então com
a COF, pré-contrato de franquia, contrato de franquia, com a lei de franquias. E achei muito importante o franqueado ter essa orientação jurídica, porque, como você e Renan disse, o franqueado ele fica emocionado. Talvez essa franquia faz parte de um propósito de vida dele, ele quer trabalhar com isso, e aí ele acaba assinando coisas que ele acaba não lendo. É um contrato de adesão, sem dúvida. Mas tem cuidados que a gente precisa tomar, ele precisa estar ciente daquilo que ele está assinando, que ele está assumindo, para que ele tenha, então, sucesso como franqueado. Muito bem. E quais são os elementos que o franqueado ele precisa se atentar no momento da revisão de contrato ali, antes dele dar aquela primeira assinatura? Então, muitas vezes o franqueado se surpreende com a quantidade de documentos que ele precisa assinar. Então, e é uma exigência da lei. Então, como a franquia começou a se tornar algo crescente no mundo e, em particular, no Brasil, em 94 surgiu, então, a lei de franquias, estabelecendo alguns requisitos e exigências. Então, o Estado falou, opa, esse negócio está crescendo, vamos regulamentar. Não é? E aí, então, surgiu a figura da COF, a circular de oferta de franquia. Então, muitos franqueados ficam meio assustados. Nossa, mas eu assinei, eu não li, não sei o quê. Não tem problema. A gente fala para o franqueado, esse é uma circular de oferta. Eu ainda não me comprometi. E por isso, para evitar prejuízos, tanto para o franqueado quanto para a franqueadora, de assinar sem ter clara ciência, a lei veio e falou, franqueadora, você é obrigado a informar o franqueado, antes mesmo da assinatura do contrato oficial, das diretrizes da franquia. Além disso, na COF, circular de oferta de franquia, a franqueadora deve oferecer um modelo do contrato de franquia. Então, antes mesmo de assinar, tem lá todas as exigências. Para quê? Para que no futuro os conflitos, né, sejam menos. Não que não haja, porque é o que eu disse, na emoção de trabalhar com aquela marca. Muitas vezes a gente vai lá na Casa dos Bahia e fala, não, eu vou comprar a cama, aí vem aquele contrato para assinar no crediário. Lá, fala, não quero ler, eu quero a cama. Exatamente. E assina. E às vezes acontece isso, então onde o franqueado deve observar. Um dos elementos importantes é saber se eu, como candidata, vou me enquadrar. Então, lá na COF, já tenho lá os elementos, as exigências para que o candidato seja aprovado a ser um franqueado. Então, quando ele assina a COF, ele não quer dizer que ele já é um franqueado. Ele vai ficar ciente das exigências. Então, de repente, a franqueadora ela vai traçar o perfil do franqueado que ela deseja. E ela pode recusar ou não. Então, será que eu me enquadro naquele perfil? Outra coisa, o investimento. Será que eu tenho um investimento? Porque se eu não tiver o capital para fazer da unidade do jeito que a franqueadora exige, também eu vou ter problemas, não é? Até na parte de locação do estabelecimento, ou se é sublocação da franqueadora, né? Inclusive, eu já me deparei com uma situação de uma franqueadora, né, oferecendo sua franquia e pedindo para o franqueado, olha, me manda o extrato da sua conta corrente onde está o valor destinado ao investimento em franquia. A franqueadora pediu para ver no extrato se o cara estava com o dinheiro necessário ali para investir. E aí você fala, mas e o sigilo bancário? E aí, acordo entre as partes é lei. Então, existe a lei lá do sigilo bancário, mas se eu estou fazendo um acordo aqui com você, é lei entre as partes. Então, totalmente válido, exatamente. Até porque depois ela quer evitar problemas com esse franqueado, caso ele não tenha o suficiente para deixar a unidade da maneira padronizada. Então, assim, o primeiro instrumento jurídico, então, que esse candidato a ser franqueado recebe é a COF, né, que é Circular de Oferta de Franquia.
O que é a COF? A COF, ela é um documento criado pela Lei de Franquias, com exigências para a franqueadora, deixar claro para o franqueado, trazer segurança para o franqueado. Porque ela tem que provar ali, ela tem que demonstrar, ter uma cópia de que ela é proprietária daquela marca, registrado no NPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou em processo, se ela tiver em processo de registro, ela tem que demonstrar se a idoneidade dela perante ao Poder Judiciário, se ela tem ações contra ela. Ela tem que demonstrar resultados financeiros. Então, a lei, por outro lado, protege o franqueado nesse sentido, que ele tem direito a ter essas informações e a franqueadora é obrigada a fornecer. Por isso que, antes de assinar... Eu sou franqueadora, estou te oferecendo uma franquia, certo? E eu preciso provar nesse documento o que é que eu estou oferecendo. Estou te ofertando uma franquia, eu preciso comprovar tudo que eu estou te oferecendo, no caso. Exatamente. E além de ter que comprovar, precisa comprovar que aquele produto é lícito e que está de acordo com a lei vigente do momento. Exatamente. Se ele como se disse, o que é uma franquia? Não é? É o direito de explorar a marca ou o produto ou serviço de alguém. Eu tenho a marca registrada, o uso exclusivo é meu. O instrumento que vai tirar de mim esse uso exclusivo, porque eu estou permitindo, é pelo contrato de franquia, onde eu vou ceder o uso e não a propriedade. Né? A propriedade sempre vai ser da franqueadora, mas ela vai ceder que outras pessoas possam produzir, usar e representar aquela marca. E qual que é a responsabilidade do franqueado no momento em que ele se depara com esse documento, ou a responsabilidade dele perante o COF? A COF, como eu disse, é uma circular de oferta. É como você pegar um folhetinho, olha, eu estou te entregando aqui. E o que ele assina lá? Que eu recebi. A COF, eu recebi. Então, a franqueadora, ela tem um recibo de cumprir a obrigação dela de entregar no prazo aí de até 10 dias antes de assinar o contrato, que ele recebeu lá a circular de oferta. E quando ele recebe, ele tem que ter um carinho especial aí, porque é a vida, né, dele. Muitas pessoas, muitos franqueados vendem carro, vendem bens para poder investir naquele negócio da vida dele. Ele espera um retorno financeiro daquilo. Então, e ele não pode pensar que é aquela mar de rosas. Ou achar que literalmente é só um panfletinho, né? Que você pega ali no semáforo, dá uma olhada ali mais ou menos e larga de lado. Não, precisa ter uma... Eu quero muito essa franquia, eu vou assinar a COF, não me interessa o que está escrito aí. Opa! Então, a responsabilidade dele nesse momento é ter uma assessoria jurídica confiável, com quem ele pode ler detalhadamente cada cláusula e mostrar para o franqueado quais os cuidados que ele tem que tomar, e aí ele decidir se realmente ele vai assinar o contrato de franquia. Nesse quesito eu fiz minha lição de casa como franqueado, porque quando eu recebi a COF das unidades que eu tenho hoje, eu li o COF inteiro, né? Inclusive o balancete, né? Eu lembro do balancete, né? que veio na COF. Mas assim, né? A gente poderia separar de 3 formas aqui. A pessoa que não lê o COF, a pessoa que lê, mas às vezes não entende alguma coisa, ainda falta informação, e a pessoa que lê e ainda busca ajuda sobre as coisas que não entendeu, né? É uma parte importante, realmente. Exatamente. Esse buscar ajuda, na minha opinião, é bem importante. Porque o seu negócio não é entender daquelas cláusulas e até termos jurídicos que te deixam em dúvida, ou então você pensa que não é nada e aquilo faz uma total diferença, uma palavra, uma cláusula. E aí você vai descobrir só quando precisar usar aquilo. Então eu fui lá, eu recebi uma COF, li, tá ok, assinei, né, entreguei para a franqueadora. Então existe um prazo legal para isso.
Até 90 dias você Até deve 90 assinar o contrato dias de tem que assinar o contrato de franquia. franquia. Em alguns casos você pode prorrogar isso. Conversar Daí com a o próximo instrumento seria um O pré-contrato. pré-contrato, O que seria o muito pré-contrato, no caso? O pré-contrato, ele já vem a cópia dele na própria circular de oferta. A lei prevê. Então, eu já sei o que eu vou assinar. Só que naquele momento da circular de oferta, eu sou uma pessoa jurídica interessada em adquirir a franquia. No contrato de franquia, eu já tenho que providenciar a abertura de um CNPJ. Porque no contrato de franquia, quem vai contratar são duas pessoas jurídicas, não é? Então, eu preciso providenciar a pessoa jurídica. Aí, para você providenciar a pessoa jurídica, o que você precisa? Do local. E aí, lá dentro do pré-contrato e do contrato, você já tem que observar as exigências territorial e tudo mais com relação ao local. Né? E uma inovação da lei aí de 2019, de franquia, é a questão da concorrência, tanto entre franqueadora e franqueado, porque a franqueadora ela pode ter unidade própria, e aí precisa estar bem definido e muito claro essa questão do âmbito territorial, de onde a unidade vai acontecer, e a questão da concorrência, até entre franqueados e a própria franqueadora. Então, a lei, ela não diz como isso tem que acontecer, mas ela diz que isso tem que constar, e de forma clara. Eu creio que a necessidade de se dar uma grande atenção ao COF é justamente a pessoa entender também um pouco da personalidade dela em relação à franquia que ela está comprando. Por quê? A partir do momento que você adquire uma marca, você vai ter que trabalhar em favor daquela marca. E dependendo das suas raízes, dependendo da sua cultura, dependendo do seu segmento religioso, a franqueadora ela vai ter direitos de exigir de você uma postura ou exigir de você alguma coisa no futuro. E isso também a pessoa consegue prever lendo o COF? Exatamente, porque também está relacionado ao produto ou serviço que você deseja distribuir ou fornecer. Então, neste caso, o próprio adquirente da franquia precisa entender, por isso que existe a COF, né? Quais são os produtos e serviços ali que eu vou trabalhar, que eu sou, né? E quais as exigências da franqueadora com relação a isso. Então, exigências, como se diz, uma pessoa que lê a COF e a pessoa que lê com atenção e a que busca ajuda, né? Esses dias eu evitei um prejuízo de cerca de R$10 mil para um franqueado. E aí a assessoria jurídica é importante no decorrer, no desenrolar. Né? Então, ele adquiriu lá, estava pronto para assinar o contrato de locação da unidade. E no contrato de locação, quer dizer, você tem que ver se as pessoas com que você está contratando não é conflitante com o contrato que você assinou com a franqueadora. Então, naquele contrato de locação, dizia assim, que a fachada só poderia instalar a fachada que necessitava de uma autorização do locador. Então, precisamos trazer o projeto arquitetônico e juntar no contrato de locação e pegar uma aprovação do locador que ele aprova essa fachada. Porque senão uma rescisão aqui vai gerar R$10 mil de multa. E quando nós trouxemos, então, a fachada padrão, o locador tem ensino de idioma, não posso permitir, porque eu tenho um locatário ao lado que ensina idioma e eu tenho um acordo com ele que não pode ter. Então, se ele tivesse alugado... O próprio locador ali não queria gerar uma concorrência entre os dois inquilinos. Exatamente. Então, se ele tivesse alugado o imóvel, no momento que ele fosse instalar a fachada, lá no contrato de locação estava dizendo que só com autorização do locador. E aí ele não ia permitir, e aí não tinha como, porque a franqueadora, ela exige aquela fachada. Eu não posso mudar o padrão, não posso tirar uma letra. Entende? Então, era conflitante, o contrato dos fornecedores podem ser conflitante com o contrato da franqueadora. Então, é por isso a leitura, a compreensão, não só do contrato de franquia, mas com os contratos que envolvem aí a montagem da unidade.
Muito bem. E a partir do momento em que a pessoa entra para, ou toma a decisão, melhor dizendo, de adquirir essa marca, ela, além de pensar nessa contratação, há pouco a doutora falou sobre você ter os recursos mínimos necessários para não só adquirir, mas também manter e conseguir cumprir essas exigências. Como que a contabilidade digital oferece ali um suporte nesse momento da contratação? Assim, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para abrir uma franquia, né, eu diria antes da assinatura do contrato de franquia, é fazer um planejamento financeiro para você poder fazer aquela operação acontecer, né? A gente que lida com muitas franqueadoras, com vários tipos de unidades franqueadas, a gente vê várias situações diferentes. Existem franqueadores que se preocupam com o plano de negócio do franqueado, né? Auxiliam no plano de negócio, enfim. Tem franqueadoras que não. Você comprou, você mesmo tem que administrar, enfim, os gastos que são necessários, os investimentos, melhor falando, capital de giro, principal erro, tá? Porque a pessoa pensa no valor de investimento. Para montar essa unidade aqui do McDonald's, eu vou gastar ali 1,5 milhão, por exemplo. Mas qual que é o capital de giro necessário? Né? Então, esse é um dos principais erros. Não olhar para o capital de giro necessário para desempenhar nos primeiros meses, quiçá ano da operação, né? E aqueles franqueados mais experientes, né, que você já vê que são franqueados mais sofisticados no quesito educação financeira, além do capital de giro, ele já pensa numa reserva de emergência. Então, eu preciso, além do capital de giro aqui, tem franqueadoras que falam, olha, o capital de giro necessário ali é, por exemplo, 50 mil reais. Então, o cara olha para o capital de giro e fala, olha, eu posso planejar esse negócio com um capital de giro de 50 mil, mas eu vou já ter uma reserva de emergência aqui de, sei lá, pelo menos 2, 3 meses ali, para manter a operação caso nesses 3 meses venha uma nova pandemia, tem que fechar as portas ali, o shopping, nossa, teve gente que ficou 6 meses, 1 ano sem poder abrir suas lojas. Né? Então você veja, ele precisava de uma reserva de emergência, nunca se falou tanto de reserva de emergência no Brasil, que nunca se falava antes, nunca ninguém falou sobre reserva de emergência. Né? Isso é uma palavra importante para os americanos, né? Que os Estados Unidos é o principal país das franquias historicamente, né? Não tenho o que discutir sobre esse assunto. Mas lá era uma palavra já corriqueira, a reserva de emergência. Né? Aqui no Brasil começou a se falar sobre reserva de emergência na pandemia. Né? Que opa, fechou a porta, pô, beleza, vamos assinar a reserva. Que reserva? Ou seja, aquele valor financeiro que você precisa ter de alguns meses de operação ali, enfim, para manter suas atividades. Então, assim, o planejamento financeiro, eu acho que ele compreende isso. Antes de você assinar um contrato de franquia, você vê se o capital necessário para aportar na franquia e o financiamento também, que também é uma forma possível de fazer. Óbvio que depende do tipo de unidade que você está fazendo, mas existem algumas unidades franqueadas que você consegue entrar com valor, uma parte de um valor em dinheiro, vamos dizer assim, e outra parte financiada, né? E tem franqueadoras que podem te ajudar nisso, né? Pedir, enfim, igual o extrato bancário, já vi acontecer de pedir para o franqueado demonstrar em extrato bancário, né, a capacidade de pagamento. E existem franqueadoras que não ajudam nisso. Né? Então, é muito corriqueiro a gente ajudar franqueados com planejamento de negócio, com planejamento de plano de negócio. Enfim, que é a parte importante para ver se você vai ter capacidade ali de assumir aquela operação. Né? Porque, assim, tem negócios que são espetaculares, não tem o que dizer. Né? Quem que não quer abrir um Burger King, né? Poxa, aquele sanduíche é maravilhoso, né? Ou um Subway, enfim, são sanduíches gostosos, né? Como consumidor. Mas na hora que você toma a decisão de ser um franqueado, né, a história mudou, opa.
quantos sanduíches eu vou ter que fazer no mês? Para esses sanduíches eu vou precisar de quanto de estoque? Para esse estoque, quantas pessoas eu vou ter que contratar? Para essas pessoas que eu tenho que contratar, quanto eu preciso contratar elas antes, enfim, o custo de abertura da empresa, enfim. É uma série de coisas. A gente tem até o Eike Batista, né? Ele falava muito sobre a questão da visão 360 graus, né? Ou seja, você vai ter que olhar para tudo que é dentro de uma empresa, inclusive lá o produto de limpeza, a pessoa que vai limpar o chão, a pessoa que vai ligar a luz no final, vai desligar, enfim, são um monte de informação que você tem que analisar no plano de negócio para você... Por isso é importante, né? Você analisar com cuidado as coisas, né? A doutora falou muito bem referente a esse assunto, né? Você analisar a COF, né? Entender o que é aquele negócio, entender até a questão financeira, porque vai questões financeiras dentro da COF também, da franqueadora. Enfim, são todas questões importantes para você, na hora que você, né, vai para o passo de constituir efetivamente a franquia, que seria o contrato de franquia, que está nascendo um bebê novo, uma bebê unidade franqueada, que naquele momento ali esteja tudo ok para aquele momento, mesmo que seja financiado. Né? Mesmo que o franqueado entre com parte capital em dinheiro, parte financiado, mas pelo menos tem um planejamento, né? Enfim, de capital de giro também, enfim. E não só no momento da abertura, né? Eu estava vendo essa semana, lendo um pouquinho a história da Uber. A Uber, desde 2017 até agora, ela não produziu lucro. Né? Os prejuízos anuais aí são em torno de 180 milhões, 300 milhões. Por quê? Porque a visão de crescimento deles é muito grande e eles reinvestem muito o seu capital, além do que adquire. Então, a pessoa precisa ter esse cuidado no momento de ler o COF para justamente entender qual é a visão também da franqueadora e se está compatível aquele crescimento, se ambos vão conseguir caminhar junto ou se vai começar a dar muita divergência de pensamento ali. Para que o franqueado que está assinando esse contrato, doutora, ele precisa, em qual elemento dentro do COF, qual elemento que ele precisa assim, mais prestar atenção para que ele entenda que a visão que ele tem de crescimento, a projeção que ele tem pessoal de crescimento para o investimento dele em relação à franqueadora? Eu acredito que é com relação, tem vários, né? Mas com relação ao prazo e com relação à cessão de direitos. Por quê? A lei, ela exige que se regulamente o prazo do contrato de franquia. Então, é recomendável de 4 a 5 anos, por quê? Para dar tempo do franqueado ter o retorno financeiro. E quais as exigências para a renovação do contrato? Porque se o franquia, dependendo das exigências, ele pode se esbarrar ali, ele trabalhou, fez, agora que o negócio está andando, ele não consegue cumprir as exigências para renovar esse contrato. E outra coisa é a cessão de direitos. Isso aqui eu descobri que não é para mim, eu não estou conseguindo e eu quero vender. Só que as mesmas exigências existentes para ele ser admitido como franqueado, um terceiro também precisa ser submetido ao ok da franqueadora. Então, a franqueadora ela pode não aceitar a pessoa que você quer passar a sua franquia, a sua unidade, né? Então, esses 2 pontos importantes no momento que você, de repente, para dar seguimento, renovação de contrato, e também se você decide, será que um dia eu vou conseguir, né, acontecer algum imprevisto, eu consigo vender? E quais as exigências para que eu consiga ceder os meus direitos adquiridos perante a franqueadora. E nesse momento, qual a importância do diálogo aberto entre o franqueado e o jurídico da franqueadora? Isso é muito importante, porque tem muita franqueadora que não tem esse atendimento humanizado, 1 a 1, não é? E na minha opinião, isso é bem importante. Para evitar, então, um franqueado que deseja, eu vou acionar a ação contra a franqueadora, e a franqueadora nem está sabendo disso. Então, precisa existir esse canal direto, na minha opinião, de, lógico, o corpo jurídico, vou dar o exemplo lá, o Grupo Esforza, que é fantástico. Eles têm um jurídico master,
que cuida das partes burocráticas, que é o canal direto com a diretoria, com o CEO. E tem o suporte jurídico, que é quem fala com os franqueados, que foi o papel que eu fiz. De falar, de dialogar, de tratar. Então, qualquer divergência, a gente vai falar com o franqueado antes de notificar extrajudicialmente. Porque é uma festa de notificação extrajudicial, né? Das franqueadoras para o franqueado. Muitas vezes, é muito corriqueiro, é muito corriqueiro. Então, antes disso, esse canal direto, para que a gente resolva ali, antes de partir para uma coisa mais formal, é extremamente importante e que traz uma credibilidade também para a franqueadora. E você sabe que o franqueado, ele é um cliente da franqueadora. E isso é o boca a boca, né? Ele fala, nossa, imagina o franqueado falando, como é bom ser franqueado dessa franqueadora. Como eles me dão atenção. Então, isso começa a despertar interesse de outras pessoas adquirirem a franquia e a crescer o negócio. Aí a importância de, no momento que está se procurando ali adquirir uma franquia, você se atentar se essa franqueadora ela disponibiliza esse canal. Exatamente. É muito gostoso você chegar no supermercado aí, no hipermercado, esses grandes, aí você chega lá sem a nota fiscal, sem nada, e fala assim, olha, eu comprei esse daqui, mas ele está vencido, eu não observei. Eles nem querem saber da nota fiscal. Senhora, por favor, pode escolher outro lá. Não é gostoso em ser tratado assim? A pessoa que resolve, a pessoa que, né? Agora, tem locais que não tem essa mente aberta para dar esse atendimento ao cliente. E aí, não, mas sem a nota fiscal, não posso fazer nada, e não sei o quê. Então, como fidelizar, né? Então, é um time, o comercial, o jurídico, o suporte, Eu acho que a palavra humano que você usou ali tem bem em voga na nossa época, né? A humanização das coisas, né? Ninguém quer falar com um robô ou ser só mais um dentro de uma fila de atendimento. Você quer falar com uma pessoa, né? Que possa te atender nesse sentido, né? Você, por exemplo, liga numa franqueadora, quer falar com um advogado, vai falar com você o fulano de tal, do jurídico da franqueadora, né? Isso é uma humanização, né? Durante o processo que a pessoa vai passando, tanto no momento da contratação e depois, quando ela passa pelo processo do COF, já entra no contrato. Normalmente surgem aquelas desagradáveis cláusulas que ou você acaba entendendo melhor depois, ou às vezes numa atualização chega aquela cláusula e você acaba ali se sentindo um pouco desconfortável em relação a isso. Quais precauções tomar já de início para você evitar esses imprevistos? Olha, evitar é uma palavra um pouco difícil, porque conforme no desenrolar, com o passar do tempo, o mundo muda, a tecnologia muda, a oferta muda, e na franquia não é diferente. Então, essas cláusulas não são pétreas, elas não são para a vida toda. Elas podem mudar e mudam através de aditivo contratual. Então, aquilo que você está assinando é aquilo, ok? Só que ainda existe possibilidade de ter alguns aditivos. Então, o franqueado ele tem que estar preparado, ele tem que vestir a camisa mesmo, porque a franqueadora ela quer que a empresa cresça, que os franqueados se deem bem, que eles comprem mais unidades. Então, é essa disposição de dar certo. E não existe outra opção. Então, você está disposto a acatar e a parte da franqueadora também a conversar sobre algumas mudanças. Agora, essa questão do que você perguntou, já existe ali, eu não me atentei muito e agora o que eu faço? É bem com relação a território, né? Para você tomar cuidado com o âmbito territorial ali, que é a sua unidade, que você tem exclusividade, se tem exclusividade. Então, isso é muito importante, porque depois chega um vizinho inesperado ali e você fala, poxa, mas agora que o meu negócio está começando, abrir uma unidade próximo de mim e eu já tenho um concorrente. Então, essa questão é muito importante.
A questão também dos investimentos que você vai precisar, que ele fala do planejamento, né? Para sobreviver enquanto a unidade não dá esse retorno. E a questão dos aditivos, você está aberto e entender se a franqueadora te coloca nesse canal direto, te dá um suporte jurídico e todo o time está bem alinhado com relação ao suporte, né, para você, de treinamentos para você, para a sua equipe. Isso precisa estar bem discriminado e também é uma exigência da lei, que ela deve dar o suporte, deve discriminar a respeito do suporte, treinamento para você, para os seus funcionários, e precisa saber se fazer aquele cara crachá, pegar a lei de franquias, né, 3.966 de 2019, e ver se o contrato realmente está me dando as garantias que a lei exige. E falando de surpresas desagradáveis, quais são as mais comuns que surgem ali no decorrer do contrato? Com relação à mudança dos padrões, então as marcas elas podem inovar. E aí, tudo que mexe no bolso do franqueado, para ele é bem difícil. Então, as principais mudanças que mexem com o franqueado, com o ânimo do franqueado, é que atinge o financeiro. As mudanças que ele vai ter que arcar com os custos. Então, falando de uma forma genérica, porque cada franquia, cada contrato é bem específico, então acredito que que mexe no financeiro do franqueado é o que causa mais desconforto. E no caso, a contabilidade, né, a Franquia Tech, como que ela reage? Vamos supor que venha lá uma mudança drástica, uma mudança grande, e que de alguma forma vai afetar esse caixa, desde o princípio da contratação até aquele momento a pessoa ainda não conseguiu recuperar o investimento, ou ela não está disposta a desembolsar ou ter aquela mudança tão drástica quando se trata do financeiro. Como que a contabilidade reage numa situação como essa? Uma das principais ferramentas que a gente disponibiliza é o gerenciador financeiro, né? Então, o franqueado ele consegue olhar para o seu histórico e sabe o que esperar para o futuro. Inclusive, não é raro a gente ter reuniões, agendamento de call, por exemplo, com um franqueado que tem uma dúvida em algum sentido assim, olha, vai ter tal impacto na minha unidade franqueada, como que eu faço para entender? Então, a gente ajuda ele, às vezes, com projeção ou com coisas nesse sentido, no sentido de planejar financeiramente. Mas, óbvio, quando a gente fala planejar financeiramente, tem que ter um planejamento, certo? Com base em algo, certo? Eu vou fazer uma projeção, por exemplo, financeira. Imagina que teve um impacto lá de uma... Vou dar um exemplo. Renovação do contrato de franquia com uma exigência com impacto financeiro, certo? Beleza, vamos fazer uma projeção de resultado? Vamos. Com base em quê? Então, é por isso que eu falo da questão do gerenciador financeiro. É importante a pessoa ter num sistema, ou se a pessoa não... Enfim, a gente disponibiliza para os nossos clientes um gerenciador financeiro, mas uma planilha, que seja papel mesmo, tem que estar tudo exatamente descrito em detalhes, os valores de tudo, né? Receita, custo, despesa, enfim, para poder projetar algo para o futuro, né? E quando existe um conflito que é muito grande, né? Que atinge a área financeira e também atinge ali algumas cláusulas dentro do jurídico, que a pessoa ela realmente fala assim, não, eu me senti totalmente desconfortável e quero encerrar ou quero transferir o meu contrato, aquilo que eu comprei para outra pessoa. Como que ela se prepara para esse momento, juridicamente falando? Olha, se eu pego uma situação dessa, em primeiro lugar, eu vou verificar os benefícios que a lei de franquia traz para o franqueado. E existe uma hipótese na lei de franquia que o franqueado pode anular o contrato de franquia e mais, ter todo o dinheiro que investiu de volta. Então, primeiro eu vou pedir para ele qual a data que ele recebeu, que ele assinou o recibo da COF, da Circular de Oferta de Franquia, e a data que ele assinou o contrato de franquia.
Porque nós temos uma disposição legal que fala que se o franqueador não obedeceu o prazo de 10 dias entre a assinatura da COF para o contrato de franquia, o franqueado tem o direito de pedir a anulação desse contrato. Então, na ânsia de vender a franquia, o seu comercial, por isso que o jurídico ele tem que estar alinhado com todo o time da franqueadora, o comercial, o administrativo, porque na ânsia de fazer as vendas da unidade, ele fala, não, na mesa já coloca COF, contrato, vamos assinar tudo hoje. Não pode, porque senão o franqueado ele vai ficar com a carta na manga, se ele quiser ele pode anular. Porque não deu esse espaço de 10 dias entre a circular de oferta de franquia. Então, essa é a primeira análise que a gente vai fazer. Se está dentro do prazo certinho, então aí a gente vai procurar as cláusulas que podem beneficiar o franqueado quando ele tem alguma diversidade assim. Para os bons entendedores, né, que está procurando aí, talvez ele já, com 9 dias, vão tentar assinar esse negócio porque eu vou manter essa carta na manga. Obviamente que vai existir uma preocupação da franqueadora e ela também já se atentou a essa brecha, digamos assim, que pode existir para uma futura anulação de imediato e sem ela poder absolutamente recorrer de nenhuma forma. É porque na franqueadora, muitas vezes, o jurídico terceiriza esse serviço que não é legal para o administrativo da franqueadora. Então, ele passa lá o modelão da COF, do pré-contrato e do contrato e coloca essa função para o administrativo e não para um suporte jurídico que entende dessas coisas. E aí o administrativo que não está antenado com a lei de franquia vai e pode cometer esse deslize de colher assinatura no contrato de franquia com um prazo que não tem esse espaço de 10 dias da COF. E pensando na lei que rege esse contrato, né, tanto para o lado da franqueadora quanto do franqueado, quais são os pontos mais importantes dentro dessa lei? Bom, a lei, quando ela foi criada lá, a regulamentação em 94, eu falo, não tiveram assim grandes mudanças, houveram adequações importantes. Até porque a lei de 94, ela contém 11 artigos e a nova lei contém 10 artigos, que anulou aquela lei. Então, ela tem menos artigos, a nova, do que a anterior. Só que ela trouxe exemplo, uma alteração importante, que está excluído a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os franqueados. E a lei anterior, ela dizia só que não tinha vínculo trabalhista, né, tanto do franqueado e seus funcionários com a franqueadora. E não falava nada dessa relação. Então, começou uma confusão de os franqueados se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor para anular contrato, para falar de cláusula abusiva, porque o Código de Defesa do Consumidor é extremamente protetor ao consumidor. E os empresários, eles vivem numa luta diária com consumidores diplomados, que eles têm que tomar cuidado para não ter um contrato anulado e tal. E não ter que reembolsar, enfim. E agora, essa nova lei, o que ela diz? Não é relação de consumo. Então, os franqueados eles não podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para anular contrato, para querer benefícios e dizer que é o contrato de adesão e não sei o que, não. Então, essa é uma inovação que, às vezes, as pessoas pensam, estou bem garantido porque eu estou consumindo isso e eu tenho várias garantias, mas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aí. Para que ambos os lados estejam ali bem amparados, além desse ponto que a senhora colocou, quais seriam, vamos colocar assim, os 3 principais pontos que tanto a franqueadora quanto o franqueado precisa ali se atentar nessa regulamentação de 2019? Então, não só na regulamentação, mas em todos os contratos empresariais, no caso de cumprir os requisitos das partes, tanto é que na lei de franquias, ele fala lá que tem que ter a qualificação completa do franqueador. O franqueado ele tem o direito de ter todos os dados lá
completos para saber com quem ele está contratando, a idoneidade dessa empresa. E do outro lado também, né? Ele tem que se atentar se o franqueado ele se adequa ao perfil que a franqueadora exige. E outra coisa é a questão que eu já disse do prazo, né? Da concorrência territorial, dos valores de investimento, e não é só isso, porque é importantíssimo o trabalho do Renan nesse planejamento financeiro, dessa perspectiva, para que ele não se atente só para aquele investimento exigido ali na COF, mas também que ele tenha folga, ele consiga respirar até dar o prazo do retorno esperado. E a questão também da cessão de direitos, né? Será que eu vou poder ceder os direitos para terceiros? Será que um dia eu consigo vender essa unidade se algo eu não quiser seguir em frente? Então, são coisas que a lei trouxe, exigências. Então, não é um contrato livre. Eu não posso ali fazer o contrato livremente. A lei exige que tenham alguns pontos que sejam tratados dentro dos contratos. Nesse caso, são exigências mínimas, né? Então, basicamente, o que a lei vai fazer, a lei de franquias, ela vai definir os pontos mínimos que um contrato de franquia deve ter. Ele fala de diretriz, exemplo, ela fala que tem que falar sobre o prazo, mas não fala o prazo. Ela tem que tratar sobre várias coisas, diretrizes, ela coloca que tem que ser tratado. Por exemplo, tem que discriminar de atividades envolvidas pelo franqueado. Isso tem que estar detalhado, mas não fala, né? E assim, juridicamente, depois de assinado o contrato, vale o que está ali. Já não vale mais Código do Consumidor, não tem para onde correr. Você assinou aquele contrato de franquia, aquilo é que vai reger a lei entre as partes. A lei entre as partes. Exatamente. E é muito forte isso, né? É muito forte. É muito forte. Porque numa relação de trabalho, não existe lei entre as partes. Então, não vamos fazer o contrato de experiência, não vou te pagar FGTS, vamos combinar assim, não pode, né? Isso não pode. Agora, nos direitos que são... a gente pode transigir, né? Esses direitos a gente pode transigir, inclusive contrário à lei. Exemplo, direito de família, vamos dar um exemplo assim. Eu tenho direito a receber X, mas muitos acordos, né? Eu aceito menos. E aí as partes fazem o documento particular, assinam e o juiz homologa, ou então acordou ali no contrato e aquilo é lei entre as partes. E aí quando você, mas eu me arrependi, aí ele leva esse documento lá na justiça, tenta questionar, não. Foi já isso que você combinou. Então esse é o contrato, é lei entre as partes. Tá, mas aí nesse caso, então, a franqueadora, ela, obviamente, ela já vem com o contrato previamente pronto. Exato. A Lei 13.966 de 2019, que segurança jurídica ela estabelece? Seria só a ausência de uma diretriz no contrato? Porque, como a senhora disse, ela determina que precisa constar no contrato o prazo, mas não determina quanto prazo. Então, a segurança jurídica que ela traz seria o quê? A ausência de uma diretriz ou a falha no momento da franqueadora de aguardar os 10 dias entre o qual seria só a segurança jurídica que essa lei traz, seria isso, a ausência da diretriz. Olha, se não tivesse a lei, eles iam... exemplo, uma franqueadora ela pode omitir algumas informações. De repente, ela está cheia de ações, reclamações na justiça, e ela não vai trazer essa informação para a pessoa para quem ela quer vender uma franquia, mas a lei obriga que ela traga. A marca não está registrada, e aí eu saio vendendo franquias de uma marca que não está registrada. De repente, eu faço aquele investimento e aí surge a marca lá. Ué, mas não pode? Pode, porque ele registrou e você não.
Então, a lei exige que ele prove para o franqueado que a marca está registrada ou em processo de registro. Entende? Então, são algumas questões que a franqueadora precisa oferecer para o franqueado obrigatoriamente. Então, a segurança jurídica que a lei oferece é só a quebra desse, como que eu posso dizer, desse parecer que a franqueadora precisa trazer ali, a quebra da diretriz. Sim. Seria essa a segurança jurídica? Sim. Agora, a segurança jurídica que eu falo no tema já é no sentido de tanto a franqueadora quanto o franqueado se terem um suporte de um profissional da área para que fique transparente tudo que está ali. Que o franqueado seja capaz de entender todas as letras ali. E como que o jurídico, como que eu, né, Elisângela Gomes, lá da Advocacia Empresarial, faço? Então, o cliente chega, olha, vou contratar uma franquia, está aqui a COF. Nós vamos detalhar todo esse, como a gente fala, destrinchar, né? E trazer mastigado para ele os pontos de atenção. A gente não vai conseguir mudar esse contrato, ele é um contrato de adesão. Mas a gente vai destacar os pontos de atenção, as palavras que não são compreensíveis na linguagem normal, embora a lei, a exigência da lei, que seja na língua portuguesa, ponto. Mas a língua portuguesa posso usar algumas expressões que a pessoa pode não entender. Então, ter esse profissional que vai fazer um parecer destacando onde o franqueado precisa se atentar, onde ele precisa questionar a franqueadora para que se adeque à região dele, por exemplo. Óbvio que não é bem assim, né? Mas é um contrato de duas partes, então você acaso, né, olhe que precisa alguma cláusula ou que precisa alterar alguma coisa, seria uma via normal você poder conversar com a franqueadora e falar, olha, vamos combinar assim, vamos combinar assado, né? Fazer um aditivo, porque elas lançam lá o contrato padrão, elas têm a obrigação de lançar a COF e o modelo do contrato está ali dentro. Então, em tese, não poderia mudar. Mas tem muito a questão regional, né? Então, as franquias que trabalham a nível nacional, então tem especificações lá da sua região que pode se tratar por meio do aditivo. Essa atenção importante desde o primeiro início, desde aquele primeiro momento que você pega a proposta até o momento da assinatura, o quanto a senhora avaliaria como importante, extremamente importante, essa atenção inicial, tentar suprimir um pouco a emoção, aquela sede de, não, eu quero já pôr o negócio para funcionar. Qual seria a importância para que você, a partir do momento que contratou, você realmente possa usufruir daquilo que você está adquirindo para longos anos da tua vida? Então, em todas as áreas, existe a questão de você eleger um profissional que vai ter atenção e carinho pelo seu caso. Porque não só na minha área, como um médico, as pessoas não falam, eu fui no consultório médico, ele nem olhou na minha cara, já não sei o que ali. E já outras pessoas vão ao médico e falam, nossa, aquele médico me deu uma atenção. Um problema aqui de coração, eu vou no clínico geral, não, né? Eu vou direto no cardiologista lá, né? Não, e muitas vezes tem que ter, você tem que eleger um profissional que vai ter a atenção e o carinho para realmente estudar essas cláusulas e te atentar para as coisas. E, de repente, você tão animado, aquela emoção de querer assinar, e depois que ele vem com a notícia dos pontos que você precisa observar antes de assinar o contrato, que aí é definitivo, e aí esse profissional vai ser muito importante para te abrir os olhos, assim, e aí vai te confirmar, não, vai em frente, é isso aqui, você realmente preenche todos os requisitos, ou ele vai te dar um parecer negativo, falar, olha, você não tem chance de preencher esses requisitos e você corre um risco. E te dá o risco, você pode optar em correr o risco. Fala, não, estou ciente dos riscos, vamos em frente. Tudo bem. A gente tem a lei, tem a proposta, tem o nosso perfil para ver se enquadra, mas
eu acho que o ponto principal é preciso de ajuda jurídica. Exatamente, exatamente. Eu creio. A nossa profissão hoje, né, o profissional que se dedica na assessoria jurídica, ainda mais no ramo empresarial, ele tem que amar proteger as pessoas. E proteção é no sentido de alertar. Às vezes não é de mudar, é de alertar. Como um pai te dá um conselho e fala, olha, não pisa aqui não, que aqui você vai, né? Até mesmo um advogado, né? A pessoa tem uma formação ali jurídica, né? Vai ser um franqueado. Ele pedir ajuda para um advogado que já tem essa vivência no mundo de franquias, que está vendo ali todos os dias assinar contrato de franquias, enfim, que vive esse mundo, é importante, né? Porque a pessoa vai ter uma visão diferenciada, né? Igual você, a gente brincou um pouquinho ali do médico, né? O médico clínico geral, poxa, se ele vai precisar fazer uma cirurgia de coração para ele mesmo, ele vai buscar um cardiologista, ele não vai fazer a sua própria cirurgia, né? Enfim, então é uma questão muito importante, né? Você conseguir uma ajuda especializada. O bom da ajuda especializada, você buscar essa ajuda, é justamente você pegar uma pessoa que não está com aquela emoção do eu quero para agora, né? Ela vai saber serenamente pensar, calcular e te alertar. E é uma coisa difícil para o empreendedor, né? A maioria que a gente observa é uma coisa difícil para o empreendedor, né? O empreendedor geralmente tem o pé no acelerador, ele não tem outro lugar para apertar, ele pisa o acelerador. Inclusive eu estava vendo esses dias uma reportagem de um grande empreendedor americano, também dessa área de redes, enfim, tudo mais, um bilionário nessa área, ele fala sobre a questão da curva, né? Ele é piloto, né? Então, na hora que chega na hora da curva, você não pode frear, você acelera mais. Então, enfim, se acelera mais, vira diferente ali, joga o volante para um lado, para o carro do outro, enfim, uma série de malandragem ali que um piloto faz ali na hora da curva muito rápido, enfim. Então, o empreendedor, geralmente, ele tem essa ânsia do pisar no acelerador, né? Não, vamos meter o pé, vamos abrir de uma vez, vamos meter uma unidade, vamos meter duas, meter três, tem... franqueado que começou a unidade franqueada, já comprou direto 4 taxas de franquia, saiu abrindo 4 empresas. Eu falei, cara, esse é o perfil do empreendedor, né? Meter o pé no acelerador, né? Mas óbvio que é difícil para o empreendedor se associar a alguém que vai meter o pé no freio, né? Fala, poxa, mas eu quero acelerar. Não, calma, vamos frear aqui, e você acelera aqui. Né? Eu acho que é uma coisa importante da vida você ter, né, até a Bíblia vai falar isso, né? Salomão, o grande sábio Salomão, que é considerado um dos maiores sábios do mundo, ou o maior sábio do mundo, que já existiu nessa face da terra, ele diz, né, sucesso está na multidão dos conselhos, né? Então, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade de buscar vários conselhos, ele vai ter uma decisão acertada, né? Na multidão de conselhos está contida a sabedoria. É um provérbio muito lindo de Salomão e realmente ali você encontra a sabedoria porque quando você vai montar uma equipe, né, a gente tem, por exemplo, a contabilidade, tem o jurídico, tem o empreendedor e o empreendedor tem que saber que ele precisa de um gerente de negócio. O empreendedor é aquele negócio, né? Pé no acelerador no máximo, mas o gerente vai falar, não, peraí, segura um pouquinho. Então ele vai saber gerenciar aquele negócio e trazer a realidade. Falar, peraí, a gente precisa do conselho do jurídico, a gente precisa do conselho da contabilidade para que a gente consiga fazer com que esse negócio seja um negócio bem sucedido. E eu queria, encerrando já, doutora, que a senhora desse um conselho para os nossos internautas, justamente nisso. Qual seria aquele conselho-chave, pegando essa área jurídica, que a senhora daria para eles, para quem está começando ou para quem já está imerso no mundo das franquias, para que ele possa adotar esse conselho e ter um pouquinho mais de tranquilidade? O conselho que eu dou antes de adquirir uma franquia, para que você conheça o dono da franquia, quem está lançando essa franquia, qual o perfil dele, quais são os valores dele, até na vida familiar, inclusive. Eu acho que para todas as pessoas com quem a gente vai se relacionar, e eu vou passar a me relacionar, e isso vai virar um casamento. A gente começa, é um namoro bem rápido, né? Noivado e contrato de franquia, a COF, né? É o casamento. Sim. E aí você vai se casar e como no casamento não é mar de rosas,
e ali vocês vão ter adversidades que precisam ser resolvidas. E aí, como um relacionamento, você vai se relacionar com a franquia dele e você precisa conhecer o perfil dele. Então, se eu vou me relacionar... Eu conheci franqueadores, assim... A pessoa abre a boca, ou seja, já te cativa, porque são pessoas de valores, pessoas que têm os seus negócios pautados nas leis de Deus mesmo, sabe? Então, eu sei que eu vou ter um bom relacionamento. Eu sei que quando surgir uma adversidade, um conflito, as pessoas que vão acompanhar essa pessoa só podem ser pessoas como ele, pessoas de bem, pessoas que vão saber conversar, que vão saber resolver. Então, muitas vezes a gente se apaixona pelo serviço e pelo produto e esquece de saber com quem que eu estou contratando. Eu não estou contratando com aquela marca. Tem alguém por trás dela. Então, essa seria a dica principal aí que eu daria. Que maravilha. E, Renan, para quem está ali ainda pesquisando e tem a vontade, talvez, de vir para a Franquiatec, qual seria o teu conselho, um conselho voltado para a área de contabilidade que você daria para essa pessoa? Da mesma forma que comentamos aqui no podcast sobre você procurar, né, um profissional especializado, eu acho importante você poder encontrar um profissional especializado no teu segmento, que esteja no teu segmento. Eu acho que isso é uma verdade tácita, é uma coisa forte, certo? Por quê? Porque, vou dar um exemplo, né? A Franquiatec, ela é, como a doutora mencionou, ela é dirigida, certo, por sócios que também são franqueados. Então, você veja, eu não estou falando para um franqueado, sendo que eu não tenho a dor dele. Não, eu tenho a dor dele. Eu sou multifranqueado e eu também vou atender franqueados. Então, é uma coisa diferente, tá me entendendo? Você consegue lidar com uma dor que as pessoas têm, sendo que é a mesma dor que você tem. Então, assim, eu acho que isso é para todo quando você vai fazer esse tipo de análise é importante, né? Então, a doutora mencionou, porque, você veja, eu achei muito interessante a visão dela, porque, você veja, o que é uma COF, um contrato de franquia e etc. É a instrumentação do que é o franqueador. Se o franqueador é um cara, né, com uma boa ética, enfim, tudo mais, ele vai instrumentalizar no contrato aquilo. Se é uma pessoa que já começa o negócio de má fé, ele vai instrumentalizar a má fé como contrato. Então, é muito importante você exatamente conhecer a pessoa com quem você está fechando o contrato, seja um contrato de franquia, seja qualquer outro tipo de contrato, seja um contrato de contabilidade, né? Enfim, são coisas importantes você conhecer quem é a pessoa do outro lado para poder ter um relacionamento. Até porque, quando a gente fala de contratos, são contratos de meses, quiçá anos, né? Então, é um relacionamento, né? Igual a doutora falou, né? Como casamento, né? Então, você vai se casar com a pessoa, então tem que encontrar uma pessoa que tenha as mesmas dores, os mesmos valores, né? As mesmas, enfim, os mesmos olhares, os mesmos propósitos. E já que nós mencionamos a Bíblia, né? E eu acho que o maior conselho é esse, né? Procure ajuda para que você não entre no barco de Jonas, né? É perigoso afundar. Renan, muito obrigado pela presença. Foi realmente assim, muito esclarecedor no dia de hoje, né? Nós estávamos aqui. Um recadinho aí para os nossos internautas. Fique atento aí que já vai vir novos podcasts importantes para vocês. Doutora, muito obrigado pela presença também. Foi muito esclarecedor. E eu quero, assim, realmente agradecer a presença da senhora aqui no dia de hoje. Eu que agradeço, imensamente feliz por essa experiência e só tenho a agradecer vocês e espero que possa acrescentar algo de bom na vida de alguém. Muito bem, nós vamos encerrando por aqui. Aqui na descrição vai estar todas as informações, as redes sociais dos nossos convidados de hoje. Fique ligadinho, vem mais novidades, vem mais informações por aí. Curta, se inscreva e compartilhe. Sejam todos bem-vindos, senta o dedo no like e daqui a pouquinho vai ter mais conteúdo.